Pessoal, na última aula nós conhecemos o conjunto dos números naturais e hoje nós vamos começar a trabalhar com elementos desse conjunto. Nós vamos começar a trabalhar com as operações no conjunto dos números naturais. A primeira operação que nós vamos abordar é a operação de adição no conjunto dos números naturais. Adicionar quantidades significa juntar ou somar quantidades. Vejamos duas situações que envolvem a operação de adição no conjunto dos números naturais. O primeiro exemplo: em um pomar existem 158 mangueiras e 236 laranjeiras. Então você tem dois tipos de árvores frutíferas. A pergunta é: qual é o total de árvores frutíferas nesse pomar? Bom, então aqui eu tenho quantidades distintas, 158 e 236. Eu quero saber qual é o total de árvores frutíferas desse pomar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas quantidades. E na adição existem alguns nomes específicos. Os termos que eu vou somar, eles são chamados de parcelas, tudo bem? Então aqui nesse problema, quais são as parcelas? Bom, uma parcela é o número 158 e a outra parcela é o número 236. E quando a gente trabalha com a adição no conjunto dos números naturais, a gente tem que lembrar um pouquinho daquela decomposição dos números que eu apresentei para vocês anteriormente. A escrita em classes. Então, nesse caso aqui, eu tenho o número 158, que é uma parcela. Esse número 158, ele possui uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. Ele pode ser representado dessa maneira, de uma maneira decomposta. Tudo bem? Então, para eu escrever essa parcela aqui na minha continha, para eu armar ou efetuar a conta, eu preciso me atentar a esse pequeno detalhe. Então veja, 158, eu tenho uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. Então eu escrevo dessa maneira: 8 unidades, 5 dezenas e uma centena. Por isso que eu escrevi aqui em verde esses elementos, né, para a gente lembrar como que faz a continha. Tudo bem? Então a primeira parcela é o número 158. A segunda parcela é o número 236. Então, 236 eu tenho 2 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Tudo bem? E como eu faço para efetuar essa adição dessas duas parcelas? Bom, eu trabalho inicialmente com as unidades, depois com as dezenas e por último com as centenas. Se tivesse mais ordens aqui, eu iria continuar, sempre da direita para a esquerda, tudo bem? Então, trabalhando inicialmente com as unidades, eu vou adicionar 8 com 6. Bom, 8 mais 6 dá 14, né? Só que o número 14, ele representa uma dezena e 4 unidades. Então aqui, ó, perceba que eu tenho só unidades. Então, o número 14, eu vou colocar aqui embaixo apenas o número 4. Tá? E o 1 do 14? O 1 do 14, ele representa uma dezena. Mas aqui eu coloco só as unidades. Então esse 1 da dezena, eu coloco onde? Aqui, ó, em cima do 5, porque eu tenho uma dezena adicional. É por isso que quando a gente aprende a fazer essa continha, os professores falam pra gente: 8 mais 6, 14, vai 1. Por que vai 1? Porque você tem uma dezena adicional. Tudo bem? Então agora eu vou somar as dezenas. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Eu coloco o resultado aqui. Tem mais dezenas para somar? Não. Então, próximo, as centenas. 1 mais 2, 3. Então, 158 mais 236 resulta em 394. Ou seja, a nossa resposta do problema será: no pomar existem 394 árvores frutíferas. Tudo bem? Não esqueçam de colocar a resposta do problema. Certo? Vejamos mais um exemplo. Bom, pessoal, então agora no segundo exemplo, considere o mesmo pomar do exemplo anterior. A gente já calculou, nós vimos que nós temos o total de 394 árvores frutíferas. Agora no segundo exemplo, se João plantar 47 goiabeiras nesse pomar, qual será o total de árvores frutíferas? Bom, então eu já tenho uma quantidade, que é o número 394,
A, que representa a quantidade de árvores frutíferas do pomar, e eu quero adicionar 47 goiabeiras. Ou seja, eu já tenho uma quantidade, e nessa quantidade eu vou adicionar uma outra quantidade, que é o número 47. Tudo bem? Então, quais são as parcelas desse problema? 394, então 3 centenas, 9 dezenas, 4 unidades, é uma parcela. Qual é a outra parcela? O número 47, que é a quantidade que eu vou adicionar. 47 representa 4 dezenas e 7 unidades. Então, eu escrevo 4 dezenas, 7 unidades, certo? Ah, professor, e agora eu não tenho centenas. Não tem problema. Ou você deixa em branco, como eu deixei aqui, ou se você quiser, você pode colocar o número 0 aqui também. Não tem problema nenhum, tá certo? Então, eu vou deixar em branco, tá? E como que eu faço a continha? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Eu vou trabalhar com as unidades, depois com as dezenas e por último com as centenas, tá? Então vamos lá. 4 unidades mais 7 unidades dá 11, né? Então 4 mais 7, 11. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu coloco o 1 aqui das unidades e o 1 da dezena vai lá para a dezena. Então eu coloco aqui em cima do 9, eu coloco o número 1. Tá bom? E agora eu vou somar 1 mais 9, 10. 10 mais 4, 14. Mesma coisa, eu coloco o número 4 aqui e vai 1. Só que 1 agora vai para centena. Agora eu somo as centenas. 1 mais 3, 4. Ou seja, 394 mais 47 é igual a 441. Então a resposta, o total de árvores frutíferas, será 441. Tudo bem? Então, nesses dois exemplos, nós trabalhamos com noções de adição no conjunto dos números naturais. No primeiro exemplo, nós vimos a ideia de adicionar quantidades distintas. E no segundo exemplo, nós trabalhamos com a noção de adicionar uma quantidade a uma outra determinada quantidade que já existia. Tá certo? Bom, pessoal, na sequência nós veremos algumas propriedades da adição no conjunto dos números naturais. Essas propriedades nos auxiliam muito na hora de efetuar os cálculos. Bom, pessoal, após essa revisão sobre a adição no conjunto dos números naturais, nós veremos agora que essa operação de adição possui 3 propriedades que nos auxiliam na hora de fazer os cálculos. A primeira delas, a primeira propriedade é chamada de propriedade comutativa. Comutar significa trocar. Você pode mudar a posição. Por exemplo, se eu quero somar 20 com 50, bom, a gente sabe fazer essa conta e 20 mais 50 resulta em 70, ok? Mas a pergunta é, e se ao invés de somar 20 com 50, eu somar 50 mais 20? Bom, vai dar o mesmo resultado, concorda? Porque eu simplesmente estou trocando a ordem aqui. 50 mais 20, 70. Ok? Tudo bem? E por que vale isso? Porque justamente essa é uma propriedade da adição no conjunto dos números naturais. Se você somar 20 com 50, é a mesma coisa de você somar 50 mais 20. O total será 70. Né? Você vai encontrar o mesmo resultado. E agora, se eu quero somar 748 mais 4? Bom, isso você pode fazer até com os dedos, né? 748, 749, 750, 751, 752. Né? A gente pode fazer até com os dedos. 752. Agora, e se eu quero somar 4 mais 748? Fica quase que inviável, né? Aí fazer nos dedos, né? Porque eu vou começar 4, né? Aí eu vou 5, 6, 7, 8, né? Até quando, né? Mas, se a gente somar 4 mais 748, é a mesma coisa de fazer 748 mais 4. É a maneira mais prática, né? Então, fazendo a continha, a gente vai ver que dá o mesmo resultado, ou seja, 752, ok? No exemplo anterior, a gente viu, né, a situação, problema do pomar. Né? Você tinha aquelas quantidades de árvores frutíferas e nós fizemos
a continha, lembra? Nós somamos 158 mais 236 e nós encontramos 394. Agora a pergunta é, o que acontece se eu somar ao contrário, né? Se ao invés de somar 158 com 236, eu somar 236 mais 158. Vamos ver que vai dar o mesmo resultado? Eu já fiz a continha ali, eu já armei a continha ali no cantinho. Vamos lá. Então eu vou somar 236 mais 158. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. Lembrando que eu começo, né, da direita para a esquerda. Eu somo as unidades, depois as dezenas e por último as centenas, tá bom? Então vamos lá. As unidades, né? Eu tenho 6 mais 8. 6 mais 8, 14. Então o que eu faço? Eu coloco o 4 das unidades aqui e o 1 das dezenas eu jogo para a casa das dezenas. Tudo bem? Então, como se diz? Vai 1, né? Então tem 1 aqui em cima. Então tem 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Tudo bem? E agora, nas centenas, eu tenho 2 mais 1, 3. 394. Viram que deu o mesmo resultado? Então essa é a propriedade comutativa da adição no conjunto dos números naturais. Tudo bem? A próxima propriedade é a propriedade do elemento neutro. Tá? Eu coloquei esse A aqui porque é uma propriedade da adição. Tá? Então eu tenho a primeira propriedade é a comutativa, a segunda propriedade é a propriedade do elemento neutro. Tá? Bom, quando a gente fala elemento neutro, é uma coisa neutra, é uma coisa que não acrescenta muito, concorda? Então, eu já até coloquei aqui, né, o número 0, ele é o elemento neutro da adição. Tá? Por que o elemento neutro? Bom, porque se eu quero escrever 5 mais 0, né, vai dar 5, concorda? Eu tenho 5, eu estou somando com nada, eu continuo com 5, né? Então, 5. Agora, se eu tenho 30 eu vou somar com 0, o resultado será 30 também, concorda? Um outro exemplo, se eu quero somar 2023 com 0, o resultado será 2023 também, tá? Tudo bem, gente? Então, o 0 ele é o elemento neutro da adição. Tá? A próxima propriedade é a propriedade associativa. Tá? Essa propriedade associativa, ela se resume na seguinte frase: não importa a ordem com que você faz a adição. Tá? O resultado sempre será o mesmo, tá bom? Então vejamos um exemplo. Se eu quero somar 10 mais 5 mais 2, veja que eu tenho 3 maneiras de fazer essa continha. Eu posso primeiro somar 10 mais 5, que dá 15, né? E esse resultado eu somo com 2, ou seja, 15 mais 2, 17. Né? Agora, ao invés de somar 10 mais 5, eu posso somar 10 mais 2, concorda? 10 mais 2, 12, 12 mais 5, 17. Deu o mesmo resultado. E eu tenho uma terceira maneira de fazer essa continha. Eu posso somar 10 com o resultado de 5 mais 2. 5 mais 2, 7. Né? 10 mais 7, 17. Isso acontece muito quando a gente trabalha com dinheiro, por exemplo. Né? Eu tenho aqui comigo 3 cédulas. Uma de 10, uma de 5 e outra de 2. Eu quero somar essas 3 cédulas. Né? Como que eu posso fazer isso? Dessas 3 maneiras. Né? Dá o mesmo resultado. Se eu somar 10 mais 5, 15. Né? Depois eu somo com 2. Eu obtenho 17. Concorda? Ah não, eu quero fazer de uma outra maneira. Eu quero somar a de 10 com a de 2 primeiro. Beleza, dá 12. 12 mais 5, 17. Dá o mesmo resultado. Ah não, eu quero somar os valores menores primeiro. Eu vou somar 2 com 5. Dá 7. Eu tenho mais 10. 10 mais 7, 17. Tudo bem? Então, ou seja, essas 3 propriedades, elas nos auxiliam na hora de fazer a continha. Tá? Você pode comutar, ou seja, você pode trocar. Eu somar 10 mais 5 é a mesma coisa de eu fazer 5 mais 10. Eu posso trocar a ordem, não importa, tá bom? A segunda propriedade do elemento neutro, né? Por exemplo, aqui eu tenho R$17. Né? Se eu não ganho nem perco, ou seja, se eu posso somar 0 aqui, né? Eu continuo com os mesmos R$17. Tudo bem? A próxima, como a gente viu, eu posso somar essas 3 cédulas e eu vou encontrar o mesmo valor em dinheiro. Tudo bem, gente? Então, essas 3 propriedades, elas servem justamente para facilitar os nossos cálculos.
Beleza? Agora nós vamos utilizar as propriedades da adição no conjunto dos números naturais para efetuar essa soma. Tá? Bom, você pode fazer da maneira que você quiser, tá certo? Eu vou resolver aqui de uma maneira que a gente consiga aplicar todas as propriedades da adição no conjunto dos números naturais. Tudo bem? Bom, se a gente observar essa adição, a gente percebe que o número zero é uma das parcelas. Então, se eu tenho o número zero sendo uma das parcelas, o que eu posso fazer? Isso mesmo, eu posso aplicar a propriedade do elemento neutro. E a propriedade do elemento neutro me diz que eu posso simplesmente descartar esse número zero. Ou seja, eu posso reescrever tudo isso omitindo o número zero. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou escrever 120 mais 40 mais 7 mais 15 mais 3 mais 5 mais 10. Simplesmente omitir o número zero. Bom, e agora? Perceba o seguinte, eu tenho 7, 15, 3 e 5. Qual é a maneira mais fácil de somar isso? Direto? Não, né? Eu posso aplicar a propriedade comutativa. Perceba, 7 mais 3 é 10. 15 mais 5 é 20. Então eu consigo aplicar a propriedade comutativa de modo a simplificar esse cálculo. Tá? Então vejamos. Eu vou trocar o 15 com o 3. Tá? Eu vou trocar de lugar. Eu vou aplicar a propriedade comutativa. Veja, 120 mais 40 mais 7 mais... No lugar do 15 eu escrevo 3, e no lugar do 3 eu escrevo 15. Então, mais 3, mais 15, mais 5... mais 10. Tudo bem? Então eu apliquei a propriedade comutativa. E agora? Eu posso somar de uma maneira conveniente. Né? Eu posso agrupar os elementos. Então perceba, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso somar, né? 120 mais 40, por exemplo. Né? Eu posso somar 7 com 3. E eu posso somar 15 com 5. Tá bom? Então, fazendo aqui 120 mais 40, se eu tenho 120 e ganho 40, eu fico com 160. Tá? Então, 160 mais 7 mais 3, 10. Mais 15 mais 5, 20. Isso aí. Mais 10. Tá bom? Então, toda essa adição se resume nessa adição aqui, tá certo? Então, ou você faz direto, né, ou você faz a continha. Vamos fazer a continha para a gente lembrar como que faz? Eu tenho 160, tá? Mais 10, mais 20, mais 10. Tá? Então, eu vou adicionar tudo isso. Tá certo? Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá bom? Então, 0 mais 0, 0. Mais 0, 0, mais 0, 0. Tá? 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Então perceba, eu tenho 10. Uma dezena. Né? Uma dezena, né? Eu escrevo de que maneira? 1 e 0. Né? Então eu coloco o 0 aqui, vai 1 aqui em cima. Né? 1 mais 1, 2. Ou seja, essa soma resulta em 200. Tudo bem? Seria a mesma coisa de fazer 160 mais 10, 170. 170 mais 20, 190. Mais 10, 200. Tudo bem? Então esse foi um exemplo que ilustra a aplicação das 3 propriedades da adição no conjunto dos números naturais. Eu sugiro que vocês façam muitas adições, pratiquem bastante e apliquem essas propriedades que ajudam muito na hora de efetuar os cálculos, certo? Até a próxima aula.